ensino espiritual, é claro, não existe pecado em si, porque existe somente Deus expressando seu ser infinito. O pecado, portanto, é um termo humano e define mais ou menos uma violação de um código de conduta. Corretamente falando, o pecado é a violação de qualquer lei. Essa lei pode ser uma lei moral ou pode ser uma lei legal, na medida em que consideramos roubar um pecado. Se entendêssemos nossa identidade espiritual, tudo fluiria. E se o fizéssemos, não haveria necessidade de possuir bens pessoais ou propriedades pessoais. Nesse caso, você seria bem-vindo ao que quer que eu tivesse, e eu seria bem-vindo ao que quer que você tivesse. E isso é tudo que haveria sobre isso. Seria um reconhecimento de que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E, filho, tudo que eu tenho é teu. O mestre reconheceu isso quando caminhou pelo campo colhendo milho. Quando ele foi repreendido por isso, ele se referiu a Davi no templo, comendo os pães ritualísticos, o que era também contra as regras. Suponho que ele quis dizer que o milho no campo era para uso dos discípulos ou de qualquer outra pessoa que precisasse. Outro código de conduta humano está relacionado ao casamento. O casamento foi estabelecido como instituição humana, porque é uma proteção para a sociedade contra a natureza imprevisível de homens e mulheres. Tais leis são projetadas para proteger homens, mulheres e especialmente crianças. Sob o domínio espiritual, não haveria necessidade dessas leis, pela simples razão de que, sob o governo do Espírito, ninguém jamais faria algo contrário ao direito espiritual. Isso nos deixa a pergunta: então, o que é pecado? Se esquecermos a lei humana e considerarmos apenas o governo espiritual, teremos que dizer que pecado é algo que nos leva para fora do governo de Deus, governo por intuição ou lei espiritual. Em outras palavras, o pecado viola a verdade da unidade espiritual. Se desejássemos dinheiro, isso seria pecado, pois isso seria uma violação da verdade espiritual da onipresença, a unidade de Deus, aparecendo como a plenitude do ser individual. Acreditar que estamos separados e à parte da infinidade de nossos suprimentos seria um pecado. Seria um pecado contra o Espírito Santo. Seria mesmo um pecado desejar suprimento. De fato, o desejo de qualquer forma seria pecado, porque seria um reconhecimento de menos do que autocompletude e, é claro, o ser escrito com um S maiúsculo. Realmente significa Deus, ou toda a completude, aqui e agora, individualmente expresso. Qualquer sentido, então, de falta ou limitação é pecado. Qualquer sentimento de separação do bem seria pecado. Você poderia dizer que qualquer infelicidade seria pecado, uma vez que seria baseado em uma sensação de nossa própria incompletude. E a verdade espiritual revela que já estamos completos. Somos a plenitude da glória de Deus. Se dissermos, eu sou a plenitude da glória de Deus evidenciada, e então estivermos infelizes ou desejarmos alguma coisa ou alguém, anularemos o senso de completude e nisso pecaremos. Nós somos ensinados que a palavra pecado vem da palavra grega que significa errar o alvo, perder a marca da perfeição espiritual. Isso é exatamente o que isto indica, que o pecado é qualquer sentido que nós mantemos de uma separação do bem.